7 passos essenciais na digitalização do escritório de advocacia. O seu escritório já entrou na era digital da advocacia 4.0? Olá, eu sou Tércio Strutzel, especialista em estratégia e inovação na advocacia. Eu estou aqui falando para o portal Transformação Digital no Universo Jurídico. Digitalização do escritório certamente está entre os assuntos mais ouvidos por advogados de todas as áreas, todos os portes. Isso não significa que o tema seja recebido de uma forma singular entre os mais de 1 milhão de advogados que existem no Brasil atualmente. Alguns estão vendo essa digitalização com insegurança, enquanto outros interpretam como uma grande motivação para agir. Independente dessa ambiguidade de reações, um fato é certo: mais cedo ou mais tarde, todas as bancas irão enfrentar esse processo. Primeiramente, é importante conceituar que a digitalização é um sinônimo de transformação digital, que também tem sido chamado, no universo jurídico, de advocacia 4.0. A gente está falando aqui tudo do mesmo processo com nomes diferentes. Então, todos esses termos eles estão sendo utilizados por diversos segmentos econômicos, cada qual fazendo pequenas adaptações para o seu contexto. E tudo isso faz parte da chamada era exponencial, ou do mundo VUCA, mundo BANI, ou seja, esse cenário de complexidade e de incertezas que rege a nossa vida atualmente. No âmbito jurídico, esse fenômeno, como eu falei, vem sendo chamado de advocacia 4.0. Se você não acredita muito nisso, pense um pouquinho sobre quanto tempo levou para que as peças jurídicas saíssem do formato manuscrito. Provavelmente você nem estava lá, né? Mas quanto tempo elas levaram para sair do formato manuscrito para a máquina de escrever? Décadas ou séculos, talvez, né? E aí, em comparação, quanto tempo saiu da máquina de escrever para os computadores? Foi um tempo já um tanto menor. E aí, uma outra comparação ainda, quanto tempo levou para evoluir do peticionamento em computadores pro peticionamento eletrônico que a gente tem atualmente. Então você percebe que aquela primeira comparação que eu falei se trata de séculos. A segunda, a gente já fala de décadas. E essa terceira, são alguns meses. Então, isso resume a era exponencial. O tempo de maturidade de cada tecnologia, o tempo que cada tecnologia demora, uma métrica muito interessante aqui, o tempo que cada tecnologia demora para atingir 1 milhão de usuários, está cada vez mais curta. Então, isso significa a era exponencial. Mas eu não vou usar esse espaço aqui para ser mais um autor falando de inteligência artificial, de metaverso, de blockchain, de smart contracts e tantas tecnologias disruptivas que estão, na verdade, muito distante da imensa maioria dos escritórios, da imensa maioria dos advogados autônomos. Embora eu tenha artigos e vídeos tratando desses temas, que eu acabei de citar, aqui eu quero voltar para o básico, aquela história do back to basics. Eu quero dialogar com milhares e milhares de advogados autônomos e sócios de escritórios de pequeno porte. Antes de iniciar, eu quero deixar uma frase anônima que eu li recentemente e resume muito bem esse momento. O risco de inovar é muito menor do que o risco de não fazer nada. Tá? Então essa é uma frase para te motivar a agir. Então vamos lá. Digitalização do escritório de advocacia. Onde você está nesse momento? Eu penso que a melhor forma de derrubar mitos sobre a digitalização do escritório é o esclarecimento de conceitos e de práticas que normalmente são pouco observados e no meio de tantas atividades, tantas novidades que estão acontecendo atualmente. Nesse sentido, eu quero dizer que você já iniciou o processo de digitalização do seu escritório jurídico. Vamos lá, vou te mostrar isso. Se você começou a advogar lá na década de 1980, certamente você precisou passar pela informatização que aconteceu lá
no início dos anos 90, quando os escritórios começaram a adquirir computadores, impressoras e uma série de tecnologia, né, de equipamentos de informática. Esse foi o processo de informatização. Já se você iniciou sua carreira neste século XXI, significa que você talvez nunca tenha usado uma máquina de escrever. Portanto, você já pulou esse estágio inicial. Você já começou com um certo nível de digitalização, comparando com aqueles escritórios, aqueles advogados que passaram pelo processo da informatização e agora estão passando pela digitalização. Um outro ponto, desde 2015, todos os advogados, independente de que época iniciaram, todos os advogados estão obrigatoriamente utilizando o PJE. O que significa, obviamente, um passo muito importante na digitalização do direito brasileiro. Para se adequar a esse formato de peticionamento, se você estava naquela época de 2015, eu lembro que foi bastante polêmico, foi complicado, mas enfim, os advogados que estavam naquela época precisaram adequar uma série de fluxos de produção interna, e isso significa também a digitalização do escritório. Um processo vai puxando o outro. E aí, por fim, desde 2020, com uma série de restrições impostas pela pandemia, muitos escritórios tiveram que adotar algum tipo de trabalho remoto. E, inevitavelmente, participaram de audiências virtuais, de reuniões virtuais, enfim, tudo isso também é um passo dentro desse processo de digitalização. E aí você percebe que mesmo que você nunca tenha parado exclusivamente para pensar nesse assunto, para planejar esse assunto, algumas situações desse mundo VUCA, elas já estão te obrigando a dar os primeiros passos nessa digitalização do escritório de advocacia. Entendido isso, vamos conceituar melhor o que significa esse processo. O conceito de escritório digital se refere a um modelo de negócio que usa recursos tecnológicos para realizar uma série de otimizações e atendimentos de processos digitais. Essa afirmação contém uma série de ensinamentos implícitos que eu vou destrinchar aqui melhor para compreender como que é esse processo, tá? Então vamos lá. Adotar um novo modelo de negócio significa, antes de tudo, pensar o escritório como uma empresa que precisa faturar tendo clientes pagantes. Então a gente está falando aqui do fim definitivo daquela advocacia romântica, que o advogado ficava esperando o telefone tocar, com clientes que vinham milagrosamente trazendo demandas muito rentáveis, muito grandes, né? Então o escritório precisa agora ter planejamento, precisa ter objetivos e metas, como qualquer empresa precisa ter para atrair clientes utilizando principalmente a presença digital. E tudo isso que eu estou exemplificando aqui, eu posso afirmar que é totalmente possível dentro das normas impostas pelo Código de Ética e Disciplina que a OAB impõe para os advogados. Vamos lá, dando sequência naquela afirmação que eu falei ali no início. Ela fala de recursos tecnológicos. Sim, você vai necessitar de recursos tecnológicos, mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: a transformação digital, a advocacia 4.0, ela não se trata exclusivamente de tecnologia. Tá? A tecnologia é um elemento importante, mas a advocacia 4.0, a transformação digital, ela é principalmente sobre digitalizar processos e principalmente sobre mudança de mentalidade. Então, em algum momento, você vai precisar usar tecnologias. Outro ponto que tem ali na frase, que se refere a realizar atendimentos. Essa parte se refere à comunicação interna ou comunicação externa que o escritório tem com os stakeholders, principalmente o cliente. E então eu vou deixar isso para detalhar um pouquinho mais à frente nesse vídeo. E aí, por fim, para encerrar os trechinhos daquela frase, otimizar processos.
A advocacia com 4.0, esse assunto de otimizar processos não é sobre processo jurídico, ok? Mas é sobre processos operacionais, fluxos de trabalho dentro do seu escritório. A digitalização da banca jurídica, ela envolve muita automação de processos, e isso muitas vezes implica em repensar toda essa operação, todo esse fluxo de trabalho, independente se o escritório atua no consultivo ou no contencioso. A finalidade maior nessa otimização de processo com a automação é ganho de produtividade. É o famoso fazer mais com menos. Bom, então como iniciar essa digitalização do escritório? Tá aí, como eu disse no início desse vídeo, muitos autores que tratam da digitalização do escritório de advocacia partem para algumas listas de ferramentas e recursos tecnológicos avançados, muitos deles geralmente muito distantes da realidade dos advogados autônomos, dos escritórios de pequeno porte. E esses, os advogados autônomos e escritórios de pequeno porte, vamos lembrar, que representam quase 90% de todos os advogados atuantes no Brasil atualmente. Por este motivo, eu vou tratar aqui de recursos e ferramentas muito mais simples, como eu falei, voltar ao básico, que realmente vai abrir as portas do escritório para essa inovação da advocacia 4.0. Então eu vou falar agora de algumas tecnologias, obviamente, que são o que eu considero os primeiros passos para a digitalização do escritório. Então, a primeira que eu vou falar é a Cloud Computing, ou a computação em nuvem. Eu vou ser bem simplista aqui. Esse termo que é tão utilizado atualmente, ele significa transferir tudo o que você tem no seu servidor de aplicativos local, aquele servidor que você tem lá na salinha de TI, transferir tudo isso para um servidor virtual, para um servidor online, é o tal do servidor em nuvem. Então, se o seu escritório sequer tem, muitos advogados autônomos, advogados individuais, sequer tem um servidor, ou a salinha de TI, como eu aqui brinquei, mas certamente tudo isso está no seu computador pessoal, no seu PC, no seu desktop, no seu notebook, provavelmente. Mas, de qualquer forma, a Cloud Computing é transferir tudo isso, então, do seu computador pessoal para uma nuvem, para um servidor virtual. E para isso você vai utilizar as plataformas de armazenamento de dados, armazenamento de arquivos, de documentos, planilhas, etc. Não existe dificuldade nenhuma nessa operação. Muito provavelmente você até já utiliza isso. Se você tem uma conta de e-mail, do Gmail, uma licença do Microsoft Office, ou você tem algum produto da Apple que te dá o direito a iCloud, se você tem tudo isso, você provavelmente já tem direito a algum espaço gratuito de armazenamento em nuvem, que é oferecido por essas empresas. Mesmo que você não tenha nenhum desses, talvez você já tenha ouvido falar do Dropbox, da Amazon Cloud, do Mega, que também são outras empresas que oferecem serviços gratuitos de armazenamento. E se você tem condições de pagar por esse serviço, certamente existem soluções até mais robustas e dedicadas do que esses básicos. Mas eu estou falando aqui dos serviços mais básicos e gratuitos. Tá? O benefício principal desse recurso de armazenamento online é utilizar essa plataforma para guardar os seus arquivos em segurança e, ao mesmo tempo, você pode acessar esses arquivos de qualquer lugar, em qualquer hora. Em última instância, e mais profunda, a computação em nuvem também proporciona uma série de serviços online, os famosos Software as a Service, que são serviços que você vai criar uma conta online e utilizar aqueles serviços. Mas eu nem vou entrar nesse âmbito agora, porque o foco aqui é falar primeiramente dos serviços de armazenamento online da Cloud Computing, que é o que eu considero o primeiríssimo passo para você iniciar a digitalização do seu escritório, e provavelmente você já iniciou, você já usa algum serviço desse tipo, e a questão é só você organizar isso melhor. Outro ponto, a digitalização de documentos e processos.
O trabalho num escritório de advocacia gera um grande volume de registro de contratos, acordos, peças processuais, autos, testamentos, atas, enfim, uma série de documentos que você gera durante todo o trabalho que você faz no seu dia a dia. Certamente você gera boa parte desses documentos já numa versão digital. Você certamente usa um Word ou algo do tipo para gerar esses documentos e distribuir nos tribunais pelo PJE ou usar formatos como PDF, como DOC, para enviar alguma documentação para os seus clientes. Então, aqui, o seu processo de digitalização também já tem alguns passos básicos adiantados. Os escritórios com mais de 10 anos podem ter algum volume de processos de documentos físicos armazenados naqueles famosos armários, de armazenamento de documentos, de pastas de documentos físicos, dos processos físicos. Esses materiais também precisam ser digitalizados. Essa premissa é tão realista que o judiciário todo está desenvolvendo esforços para digitalizar todo o acervo dos tribunais. Essa iniciativa faz parte do programa Justiça 4.0 e ela já está bem adiantada. O equipamento necessário para essa tarefa de digitalização dos processos físicos são aqueles famosos scanners dotados de OCR, o reconhecimento óptico de caracteres nos textos. Esses scanners eles são bem acessíveis. Se você precisar comprar um desses scanners, eles têm valores acessíveis. E se você não quiser comprar, existem serviços em birôs que fazem essa digitalização. Outro ponto na digitalização do escritório, o trabalho remoto. Adotar o home office ou algum tipo de teletrabalho também é uma ação de digitalização. E eu acredito que 100% dos advogados, de alguma forma, tiveram que lidar com isso entre 2020 e 2021. Mesmo o advogado autônomo, que não tem colaboradores, não tem contratados, eventualmente utilizam serviços diversos que, em algum momento nesses 2 anos, ficaram parados e ficaram indisponíveis na modalidade presencial. E, de alguma forma, o advogado precisou utilizar algum serviço online. Então, não importa se equipes inteiras foram migradas para o home office, ou se o próprio advogado autônomo sozinho passou a trabalhar em casa, ou utilizar serviços online. De qualquer forma, em qualquer uma dessas situações, houve uma mudança do local de trabalho, houve mudança no acesso a serviços e, consequentemente, você precisou adequar seus fluxos de trabalho e aos recursos tecnológicos para acessar esses serviços virtuais, essas comunicações virtuais. Então, isso também é um ponto de digitalização. Isso também, certamente, você já está utilizando. Mais um ponto, comunicação interna e externa. A comunicação em geral vem se modificando severamente nos últimos anos. Os Instant Messengers, eles não são exatamente uma novidade. O ICQ e o MSN Messenger, que foram os pioneiros disso, eles são lá da década de 90. Então, se você já utiliza isso, e agora os smartphones e a banda larga possibilitaram que esses serviços decolaram incrivelmente, você também já está utilizando um tipo de digitalização. Ninguém tem dúvidas de que os Instant Messengers são e eles agilizam muito a comunicação profissional. Então, os telefonemas e e-mails caíram muito a utilização desses recursos para se utilizar esses mensageiros instantâneos. Porém, adotar essa ferramenta, que é muito fácil de ser adotada, provavelmente você já usa isso no dia a dia, adotar isso como canal de comunicação, seja interna ou seja externa, exige uma definição de algumas políticas, algumas boas práticas de uso, sobretudo no que se refere à documentação e armazenamento do que está sendo conversado ali. O advogado sabe que documentar conversas, documentar trocas de mensagens é muito importante. Então, adote uma política de armazenar, fazer backup dessas conversas, para que você tenha tudo isso gravado e documentado.
Atendimento ao cliente é mais um ponto que eu quero falar aqui. Tanto o atendimento ao público, que entra em contato com o escritório, com o advogado, quanto os clientes que já são efetivos do escritório e toda essa comunicação com o cliente potencial ou com o cliente efetivo consome muito tempo, muita energia de alguns colaboradores que são focados nesse atendimento. Entre as inúmeras tecnologias disponibilizadas pela Advocacia 4.0, as ferramentas de automação no atendimento estão entre as mais acessíveis em termos de valores, em termos de implementação. Os famosos chatbots, os robôs que fazem atendimento, eles podem ser utilizados para um pré-atendimento, e aí eles fazem algumas tarefas repetitivas que normalmente algum colaborador teria que fazer, que é o quê? Obter dados, os dados mais básicos do cliente, algumas informações iniciais sobre a demanda que o cliente está entrando em contato e as dúvidas e questionamentos que esse cliente está trazendo. Essa automação economiza muito tempo útil do colaborador, porque ele já recebe essas informações mais ou menos digeridas. Então ele já entra em contato direto com o cliente com as informações prévias já agilizadas e economiza tempo para os dois lados, obviamente. Outro ponto, a gestão jurídica. Se no início desse vídeo eu citei que a necessidade imposta pela transformação digital de se adotar uma visão empresarial é uma das premissas mais importantes, então é inevitável cuidar da gestão administrativa dos escritórios. É uma tarefa que nem sempre é seguida à risca, seja por advogados autônomos ou por escritórios de pequeno porte, mas ela é muito importante. Muitos, inclusive, argumentam sobre a falta de tempo para usar um programa de gestão jurídica, mas é nesse ponto aqui que na verdade, o melhor argumento aqui para se utilizar uma ferramenta é que ela vai te proporcionar mais agilidade, ela vai te economizar tempo, porque você vai jogar muitas coisas que estão na sua cabeça para a ferramenta de gestão. Então, o mercado hoje dispõe de muitos softwares de gestão jurídica, muitos bem simples até os mais complexos, e, como eu estou dizendo aqui, muitos desses softwares são acessíveis para escritórios de pequeno porte, para advogados autônomos. Por último, eu quero tratar aqui da cultura de dados. É o último ponto que eu vou tratar aqui no sentido da digitalização, dos primeiros passos na digitalização do escritório, é cultura de dados. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas eu vou falar sobre adotar uma mentalidade de cultura de dados, uma mentalidade data-driven, que é um dos pontos mais importantes para entrar nessa jornada de transformação digital do escritório de qualquer porte. Após proceder com todos esses passos que eu acabei de citar aqui, utilizando essas ferramentas e esses recursos todos, certamente você já está produzindo alguns dados estatísticos sobre tudo que você está fazendo, tudo que você está operacionalizando. Por quê? Simplesmente as ferramentas digitais geram dados estatísticos, é automático delas. E esses dados são o novo petróleo. Não sei se você já ouviu falar disso, mas dados são um novo petróleo. Então, além de ajudar na gestão geral do escritório e na produção jurídica, esses dados vão ser imprescindíveis na implantação de outras ferramentas mais avançadas quando chegar a hora, tá bom? Bom, falei aqui dos 7 passos mais importantes para a digitalização, e eu quero tratar de alguns cuidados importantes nessa digitalização do escritório. Se você vai realmente entrar nessa jornada, você precisa ter alguns cuidados. O primeiro deles é o mapeamento de processos. A transformação digital, como o próprio nome diz, é uma transformação. Isso significa realizar profundas alterações em todas as operações do seu escritório. E isso não se faz aleatoriamente. Então, é necessário aqui efetuar um mapeamento de processos. É indispensável que você faça isso para qualquer porte, qualquer tipo de escritório que pretenda entrar nessa jornada de advocacia 4.0. Essa prática de mapeamento de processo inclui
alguns métodos normatizados para obter resultados assertivos. Mas isso não impede que mesmo pequenas bancas já possam utilizar esse recurso. Basicamente, mesmo que você não vá utilizar isso com os recursos mais técnicos, basicamente o mapeamento de processo consiste em descrever minuciosamente o passo a passo de todas as atividades, seja operacionais, seja administrativas, que o escritório faz no dia a dia. Você vai montar um dossiê com esse passo a passo, com todas essas rotinas do dia a dia. E esse dossiê vai ser utilizado para reformular, ou para excluir, ou para adicionar novas atividades, bem como identificar. Isso vai ser muito útil na identificação do potencial de automação do escritório. Uma vez que você fez esse mapeamento de processo, o próximo passo é desenvolver um plano de ação. Da mesma forma que você vai utilizar todo esse mapeamento, você precisa desse plano de ação. Essa também é uma ferramenta normatizada, ela consiste basicamente naquelas famosas 5 perguntas, o 5W2H, que são o what, que é o que será feito, o why, por que vai ser feito, o where, onde vai ser feito, o when, quando vai ser feito, who, quem vai fazer, e aí vem os 2H, que são o how, como vai ser feito, e how much, quanto vai custar. Essa tarefa realmente é muito fácil de realizar, ela pode ser feita numa planilha de Excel, inclusive se você pesquisar na internet existem até modelos prontos desse 5W2H, e isso vai te ajudar muito a definir essas questões como verbas, infraestrutura e cronograma desse plano de ação que você vai executar. Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto muito importante, que é a integração de sistemas. Esse ponto acaba passando desapercebido por muitos escritórios que entram no processo de digitalização, porque na hora de juntar todas essas peças, muitas vezes elas não se encaixam. E aí o escritório começa a comprar softwares, sistemas, programas, aplicativos, uma série de ferramentas, e na hora de conectar uma com a outra, de fazer essas ferramentas se conversarem, ela não funciona, elas não têm integração. Então é muito importante, naquele plano, naquele planejamento que você está desenvolvendo, pensar nessa integração, que é o quê? Mapear quais ferramentas você pretende utilizar e ver se elas conversam entre si, tá? Para que você não tenha desperdício de tempo e dinheiro na hora de implementar efetivamente. Por último, eu quero falar aqui também de segurança da informação. Uma vez que você tenha muitos dados, adotar a advocacia 4.0 exige naturalmente lidar com grandes volumes de dados, o famoso Big Data, que estão disponíveis em tantos meios digitais, seja internos no escritório, seja internos que você vai utilizar, no que eu falei, por exemplo, nos serviços de pesquisa jurídica. Tudo isso você vai ter dados. Então, como eu falei, todo meio digital é passível de invasão. Se você está digitalizando suas operações, seu escritório, todo meio digital pode ser invadido se você não tiver medidas de segurança aplicadas corretamente, em tudo isso que se chama nas políticas de segurança de informação. Ou seja, é uma série de boas práticas, normas e recursos que vão ter efeito preventivo e corretivo caso tenha acontecido algum grande problema. Aquele plano de ação que eu falei, que você vai elaborar, ele precisa obrigatoriamente contar com esse tópico de segurança da segurança da informação, associado lá com o mapeamento de processos e com a integração de sistemas. Muito bem, esses 7 passos que eu apresentei aqui nesse vídeo, eles representam as etapas mais básicas para a digitalização do escritório jurídico. Ainda que existam muito mais soluções, muito mais recursos típicos, que são típicos da advocacia 4.0, nenhuma desses recursos mais avançados vai ser possível sem que você tenha começado com esses 7 passos iniciais. Olhando para as bancas que já iniciaram o processo, que já estão até possivelmente avançadas nisso, fica muito claro que o modelo tradicional de escritório vai desaparecer. Aquele modelo romântico, como eu falei, vai desaparecer em alguns anos. O digital, que é a fusão entre o físico e o digital, é um caminho inevitável.
No entanto, isso não deve assustar. Acho que o principal ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo é que o advogado de pequeno porte, o advogado autônomo, não tem que se assustar com tudo isso que está sendo falado de transformação digital, de advocacia 4.0. É por isso que eu estou falando aqui desses 7 passos e métodos essenciais que eu estou apresentando para os escritórios poderem, escritórios de todos os portes, de qualquer localidade, inclusive, todos podem iniciar essa jornada. É possível fazer pouco a pouco, é possível fazer isso seguindo um planejamento consistente, mesmo que seja de longo prazo. Mas o importante é começar. A primeira ação que você deve tomar, como eu falei, é a construção de uma mentalidade digital para você, seja você advogado autônomo, seja dos sócios do escritório de pequeno porte, você precisa adotar essa mentalidade digital. As coisas só vão realmente começar a acontecer quando o advogado absorver essa nova visão, essa nova mentalidade digital. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil nesse seu processo, nessa sua jornada de advocacia 4.0, na sua transformação digital. E se isso realmente te ajudou, eu te peço para compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, com colegas que você tenha na mesma situação, que precisam iniciar essa jornada. E eu te peço também para curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar ele a ser mais distribuído aqui no canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima.